autoriza o árbitro. Olha a bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do pro gol, defesa lá na área esquerda. Dudu Joaçaba. Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast Joaçaba Futsal. Eu aqui e meu amigo e compadre de casamento, Gustavo Zenaro. Estamos aí no mais um episódio aqui no canal. E hoje com convidados de peso, né, Gustavo? Com certeza. Então, se cair a internet aí onde vocês estão assistindo aí, quer dizer que são pessoas muito pesadas, camisas pesadas e profissionais muito gabaritados aqui conosco, né? E se tiver só ouvindo, só na voz já vai reconhecer os convidados, né? É verdade. Quem é saudosista nos jogos lá, sempre com o radinho no ouvido lá, já vai desconfiar de quem seja. Né? Fala, torcedores, estamos de volta aqui com mais um podcast do nosso Joaçaba Futsal. Então dá as boas-vindas aí para os nossos convidados, o Matheus e o Valnei, né? Sejam bem-vindos. Para contar primeiramente, claro, se apresentar e contar um pouquinho dessa história de vocês no rádio, né? Esse instrumento, né, de divulgação de notícias, mas claro, vinculando com o nosso futsal sempre, né? Olha que honra, a gente entrevistando os caras, né? Exatamente. Tô até tímido aqui. Eu já estou até nervoso. A gente está sempre do outro lado, né? E agora estamos desse lado de cá. É estranho, né, Valnei? Então, mas é uma honra muito grande pegar uma carona nessa sacada legal de vocês, para estarmos nos sentindo em casa, mais próximos do Joaçaba Futsal, desse novo meio, né, que a internet nos propicia de colocarmos à disposição das pessoas informações, opiniões. É muito interessante. Bom, se eu for trazer o meu currículo, vamos demorar um programa inteiro aqui. 2 meses depois. Eu comecei no rádio em 1985. Eu era padeiro, trabalhava com meu pai numa padaria de madrugada, ouvia as rádios de São Paulo, Capital, Globo, Record. Falei, meu Deus, como é gostoso isso, eu quero fazer alguma coisa parecida. E desde 1985 eu comecei então como repórter esportivo e já em 86 já estava narrando futebol. E desde 1990 em Santa Catarina, primeiro em Concórdia na Rádio Aliança, e depois desde 91 na Rádio Catarinense e agora na Rádio Líder. Eu comecei 20 de agosto de 91 numa Copa Manchete de futsal que tinha já uma sementinha do Joaçaba Futsal atual, mas era um sonho de outros personagens, de outros diretores, de outros atletas. Nós tínhamos aí uma época de clássicos de ABB contra Cruzeiro, me lembro muito bem. No saudoso Silveirão. O saudoso Silveirão, palco de tantas emoções, de tantas oliejos. Silveirão é, digamos assim, um palco sagrado do esporte de Joaçaba e, claro, respeitadíssimo por toda a região. E foi naquele sonho ali daqueles diretores do Cruzeiro que tinham o Vanderlei Bortoli, o Rony Lenz, o Ademir na ABB, que se juntou um dia lá com a força da TV Barriga Verde na época, para se fazer uma Copa Manchete. A TV ela retransmitia a programação da TV Manchete e veio a programação nacional, os narradores nacionais, para cobrir essa Copa Manchete de futsal, que tinha ali, entre outras equipes, a Perdigão de Videira com Jackson, Douglas e companhia. 1991 eles estavam ainda em ação e mexendo com a emoção e com o inconsciente daqueles que eram apaixonados na época pelo futebol da bola pesada. Esse sou eu. E você é quem? Bom, eu sou o Matheus Mitterer. Mais pra cá? Isso. Vamos lá. Ao vivo tem disso, né? É, né? Comecei em 2009, depois de me formar em comunicação aqui pela universidade. Comecei a trabalhar na Rádio Líder como sonoplasta. E sonoplasta não tem horário também, né? Então fiz muitos jogos na época como sonoplasta e isso foi mexendo comigo. E quando eu passei para o jornalismo, já fui fazer reportagem de quadra, né? De pista. E Pegou a época ali do Joaçaba na primeira divisão. no início, eu comecei ainda era o Grêmio Falcões em Erval. Aí o Joaçaba entrou na primeira divisão. Uhum. Teve o ano do clássico, né?
que foi uma pauleira, uma quebradeira, tanto aqui como em Erval do Oeste. Tipo, pareciam que era um campeonato à parte, era um Grenal. Cara, eu senti como se fosse um Grenal, um Fla-Flu naquele ano. E era guardadas as devidas proporções, né? A rivalidade que se tinha. E a partir disso, o Joaçaba só cresceu e o Falcões, infelizmente, acabou morrendo agora. Estão tentando retornar, né? Você é muito novinho, o Falcões é recente. É, né? Nós tivemos o Ervalense antes, né? Com o Ticão e o Ticó, né? E aqui, claro, nós pegamos uma geração aí fantástica. Eu lembro que tinha um time muito bom, rapaz, que tinha o goleiro Ney, que hoje é o treinador de goleiros do Foz Futsal e estava na seleção brasileira agora nessa conquista. E depois tinha também, puxa vida, me esqueci o nome do outro goleiro, que também era criolinho assim, foi para a Espanha. Depois eu lembro o nome dele, Júlio, acho que era. Júlio. E tinha o Márcio e o Carlos, esses vieram do Nordeste, lá de Recife. O Carlos foi jogar na Espanha depois. E teve um clássico não, amistoso contra o Vasco da Gama, que estava com aquela Sele Sim. Vasco. E o Cacau. Aqui No Silveirão. no Silveirão, eu tenho até hoje o autógrafo do Manuel Tobias e daqueles jogadores ali. Schumacher. Tinha o Cacau. O goleiro era o Franklin. Teve um lance muito estranho que numa dividida no alto, o Márcio, que era do Joaçaba, ele se chocou com o Cacau e o Cacau caiu de cabeça. Então, deu um barulho e todo mundo se preocupou. O Cacau foi levado para o Hospital São Miguel na época. Nós fomos fazer a cobertura depois do jogo, ver como é que estava o Cacau. Então foi um susto muito grande. Então era um time que estava já mexendo com a torcida, a quadra pequena tinha mais choque, né? Tinha o Vander Carioca também. Vander Carioca. O Seco não jogou naquele jogo. Sim, ele estava machucado, né? Aliás, o Cacau, esse mesmo Cacau que eu estou dizendo, é o técnico da seleção do Kuwait hoje. Ele levou o Seco para treinar o Al Nassr lá do Kuwait, que ele está chegando lá já está lá há algum tempo, se adaptando. Já Deve dar tudo até certo. vestiu o turbante já. Né? Já, tá tudo certo. Então nós tivemos gerações boas aqui. Essa geração do Seco com o Anderson. O Anderson é um deus do Paraná, em Foz. O Anderson hoje é o presidente da Federação Paranaense de Futsal. E ele foi uma espécie de deus do futsal em Foz. Todo mundo ama o Anderson, tanto que ele virou no Paraná o presidente da federação. Foi jogar na Espanha também. Foi vice-campeão do mundo com a seleção brasileira. E essa Sele Vasco aí tinha, entre outros, além do Manuel Tobias, o Fininho, né? Era uma geração muito boa. Schumacher, Vander Carioca. E ainda era Choco. aquela bola mais pesada, Mais né? pesada. Por isso o termo ainda. É. O futebol da bola pesada. E as regras foram mudando. Eu cheguei no tempo que o futsal, o lateral era cobrado com a mão. Né? Não podia fazer gol dentro da área só de cabeça. Tinha essas coisas antigamente. Eu acho que antigamente também era um pouco mais técnico, assim. Hoje é mais físico, sim, mais né? físico. A quadra menor, né? Eu acho que isso começou no futebol. Não sei se eu posso falar do futebol também, mas essa questão da parte física surgiu na Copa de 82, na Espanha, quando a Itália, com um time totalmente inferior, desbancou o Brasil com um time de craques com Falcão. Adivinha que dia foi esse jogo? Que dia foi? No dia que eu nasci, dia 5 de julho de 1982. Eu sou nascendo errado, hein, Fê? Essa data aí. O nome do meio dele é Paulo Rossi, né? Paulo Rossi. A tragédia de Sarriá. Então, quando aquele time da Itália conseguiu bater aquele monstro de seleção do Brasil, com, nossa senhora, Júnior Leandro nas laterais, imbatíveis até hoje, Cerezo, Sócrates, Falcão, Éder, nossa, era impossível você imaginar. E como o futebol força venceu o futebol arte, todo mundo passou a adotar o futebol arte e o futsal também foi para esse lado aí. Futebol força, né? Futebol força. Né? E aí o futsal também partiu para esse lado. Tanto que o Seco, quando jogava em Joaçaba, ele era um brincalhão, era um moleque peralta que brincava de bola. E depois ele foi cerceado pelo esquema tático, pelo físico, e se fizesse gracinha, o técnico tirava. Puxava a orelha, né? Então não deu mais para brincar, né? Mas Tiraram o pedala Robinho. É né? legal ver o quanto a nossa região vive o futsal, né? A gente até estava comentando. A maioria das capitais brasileiras tem um clube de futebol de campo. Sim. Na Liga Nacional, boa parte dos clubes são de cidades do interior. Sim. Então são de cidades que não tem aquele clube... claro, aqui a gente tem torcedores do Grêmio, Sim. Inter, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Mas a vivência, a torcida é pro clube de futsal local. O futsal é muito do interior, né? Mas um dia eu fui a Chapecó fazer um jogo do Joaçaba contra a Chapecoense pelo estadual e eu questionei isso pro diretor da Chapecoense. Que a Chapecoense lá, ela tem a chancela da Chapecoense Campo. Cara, tinha 5 torcedores que era a família dos jogadores lá. E nós temos torcida organizada aqui, né? E ele falou para mim assim, ó, aonde tem o futebol de campo forte, o futsal
Não vai, né? sobrevive. É. E aonde o futsal é forte, o campo não sobrevive. Você pode ver, o Joinville inverteu. 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 Sim. Hoje, Verdade. hoje o Você futebol viu? de campo do Joinville praticamente Não tem inexistente, divisão, não tem, né? mais- não tem divisão É. para jogar. Só o E você estadual. viu o que foi o início quando chegaram os jogadores no ginásio, no San Evento Calrense? Eu vi alguma coisa, A né? torcida fazendo o corredor de fogo e Uhum. festa. Cara, isso acontece em grandes clássicos, em jogos de decisão. De campo, né? É. Sim. Legal. Muito interessante. E aqui na nossa região, a gente tem o nosso Joaçaba Futsal, que vocês fazem essa cobertura tão brilhante que tanto nos ajuda, né? Eu estava comentando com o pessoal aqui antes que no próximo jogo, a semifinal ali contra o Jaraguá, eu vou ter que acompanhar pelas ondas do rádio, porque eu vou estar em deslocamento, em trânsito. Cara, eu queria estar no ginásio, mas é o rádio que vai me acompanhar no carro, né? Pra captar aquela emoção do jogo, né? E é legal acompanhar pelo rádio, porque daí ele mexe com a tua imaginação. Né? Imaginação, né? Você imagina o jogo, e aí dá aquela emoção que você não está vendo. Ah, mas será que vai sair o gol? É. Já chegou alguma vez que a bola tá lá na defesa, assim, um passe de 1 metro, assim, mas você falou, ó, quase gol. Já deu aquela malandragem Miguel, pro ouvinte. Mas no último jogo agora, teve 2 lances de falta, o Valnei cantou na É? hora. Você vai sentindo, você sente Na Sente, hora né? ele cantou. Você sente. Quando o Deivão foi expulso, Aham. ele cantou na hora. Já previu. Na hora, Claro. vermelho, na hora. O árbitro já puxou vermelho na hora. Com a experiência do Valnei, ele já sabe Já o que sabe, vai né? acontecer. não é bem assim também, né? Aí você fica meio atento. Mas eu não costumo dizer passou tirando tinta, se não passou. Aham. Eu costumo ser bem fiel ao lance. Tá certo que eu enxergo muito mais direito de longe, mas daqui a pouco passou meio longe, eu achei que estava perto. Mas daí não é culpa minha, não é má intenção, foi justamente isso aí. Mas não, eu acho que está bem tranquilo. Mas a torcida, que a gente sempre comenta, né? Quando você tá na narração, você também se sente torcedor? Sim, Ou sim. tem essa mistura? A gente sempre tem. tem essa mistura, né? Eu, Você o que eu também tá odeio, fazendo a cobertura, mas você quer fazer aquela pergunta pro Vandré, dizendo assim, professor, né? Por que não fez isso? Às vezes dá essa mistura, né? Sim, sim. mas diz, a gente faz a pergunta, né? Eu acho que é interessante fazer, você tá sendo porta-voz do torcedor. Uhum. Pô, por que você não colocou o cara que era habilidoso, né? A gente fazia isso muito com o Rabisco, né? O Cassiano não colocava o Rabisco. O time burocrático, o Rabisco podia ir para cima e não colocava. Precisava Por que do que não colocou? Da diferente. correria, né? Da correria, do Colocava. diferente, um contra um. Então, eu acho que é isso aí. Mas é legal que você sente a torcida e, às vezes, quando tem, assim, algumas rádios em cadeia com a gente, eu fico meio chateado. Por quê? Porque eu gosto de torcer não, vibrar com as jogadas do meu time, porque eu estou trabalhando para o meu time, para a minha cidade. Aí, quando eu entro em outra cidade, os caras ficam meio bravos. Você está torcendo em vez de narrar? Não, e olha que legal. E eu torço mesmo. Como culturalmente é muito interessante, porque eu tenho muitos amigos que naqueles jogos mais emocionantes que a gente teve em casa, na segunda-feira, geralmente o jogo final de semana, segunda-feira, Thiago, me consiga o gol narrado pelo Valnei. Porque ele vê o gol na TV, não teve aquela emoção, ele quer ver a emoção da rádio. Sim. Porque É o que eu disse, o da indescritível. rádio parece que é mais emocionante. É. Porque a rádio tem que usar mais palavras e fazer você... Eu digo sempre, com a minha voz, com a minha emoção, eu quero mexer com a sua sensibilidade. E aí você vai transmitindo. É transformar em palavras a arte a ser improvisada em quadra. Eu falo muito esse tipo de coisa, aí vai pegando. E às vezes eu chamo o torcedor, né? Vamos lá, torcedor. É o momento do gol, vamos lá, chamar o gol, a vibração, a energia, com o olho, vamos meter essa bola. E o torcedor vem junto, é muito gostoso. É muito legal. Até é legal comentar, dei uma pesquisada no grupo ali da diretoria do Joaçaba Futsal, umas 3 vezes por ano alguém pergunta assim, me manda aquele áudio do Valnei narrando o gol do Dimas, O Dimas. faltando 7 segundos. Aquele foi fantástico. Não, aquele foi fantástico. aquele O torcedor gol- já estava indo embora. Aham. O torcedor já estava indo embora. Estava indo Eu embora. sou corintiano, Aham. eu sempre sento normalmente atrás Na do época a banco de gente era reservas. torcedor ainda, É. não era da diretoria. Eu sentava lá atrás do banco de reservas, eu já tinha dado a volta, só naquele pessoal que fica lá de cima, assim, espiando. Eu tinha um amigo que é palmeirense, com o pé machucado. Eu, corintiano, ele palmeirense, nos abraçamos, eu, ele, mais uma pessoa, não sei,
comemoramos assim que nem fosse um gol do título, e daí voltamos todos arrependidos pro local de torcida para ver a prorrogação, se eu não me engano. E aí deram azar que nós perdemos. Perdemos na prorrogação, mas foi, acho que é um dos grandes momentos do Centro de Eventos da UNOS. Eu acho que foi um dos grandes momentos da minha narração também, porque eu nem narrei tão bem aquele gol, porque eu tava mais torcendo mesmo, eu tava brigando, chuta, ninguém Bate, chuta. Secato, Bate, o Secato não chutava meio doido, vai acabar o tempo, né? E aquelas coisas todas. E aí quando ele chutou, e lá dentro da área, praticamente debaixo do gol, o Dima só encostou e fez o gol, faltando o quê? 1 segundo, 2 segundos? Aí eu disse, não, o roteirista que escreve a história do futsal é maluco. Ele não tem compromisso nenhum com a lógica, ele quer matar o torcedor de infarto. E muitas pessoas falam isso dessa paixão do futsal, né? No campo, o cara ele cai, ele ganha um tempo ali. Cara, o futsal, em 3 segundos, né? Em 3 segundos você pode fazer um gol. Em 10 segundos. Fomos eliminados da Copa Sul nos que faltam 12 15 segundos. Ano então... passado o Minas eliminou o Magnus. Faltando 8. O goleiro lançando, o cara encostou de cabeça e fez o gol. Então é um futsal, é um esporte muito dinâmico, a paixão fica até o final. Verdade. Né? Fica. E essa cumplicidade, a proximidade, o campo, por exemplo. Claro, eu gosto de campo também. Eu passei um tempo sem assistir futebol. Eu comecei a assistir o futebol muito chato. Eu achei o futebol muito chato. Lateral. Demora a cobrar. Cobra. Falta. Tira. O futsal não. O futsal é ali em cima, né? Toda hora, qualquer lance, qualquer chute do goleiro pode ser gol, pode dizer alguém entrar. Então é muito dinâmico. Gosto muito mais do futsal. E é muito bom ter um time como o Joaçaba Futsal na elite da competição maior do país aí, para que nós tenhamos esse privilégio disso. Como dizia o Paulinho, né? São quantas cidades que Poucas cidades têm um privilégio. esse privilégio. Nós somos uma delas. Então é interessante. Até fica o convite aí para que as empresas maiores, né, possam então voltar o seu olhar e enxergar a paixão que esse povo tem. Não é só de Joaçaba não, nem de Geraldo, nem de região Luzia. Vem gente de Videira, vem gente de Bicaré, vem gente de Catanduvas, vem gente de Salto Veloso. O pessoal comenta comigo. Então é toda uma região. Então se você ligar o nome da sua empresa, do seu empreendimento a essa paixão, você vai estar atingindo muitas pessoas com certeza. E o Joaçaba Futsal, essa diretoria, vocês que estão aí lutando para que esse sonho que a gente não desperte desse sonho, possa continuar. Quando veio o início do projeto, o time ganhou a primeira divisão, eu estava lá, contra Canoinhas. Era o Botafogo de Canoinhas. Cara, o que foi aquilo, filho? O que foi aquela torcida, meteram o hino do Botafogo, mesmo do Rio de Janeiro, e aquela torcida fazendo uma festa de caramba, e a gente não tinha cabine, ficamos no meio do povo ali praticamente. Meu Deus, que pressão. E o Joaçaba foi futsal lá e ganhou. Raiz, né? O Joaçaba foi lá e ganhou. Aí foi que de repente despertou, né, no Cassiano e no Ney Tesser, eu acho que estava no começo também, né? Esse pessoal aí, o presidente lá, Michael? Antes do Michael. O Everaldo. Everaldo Galiotto, esse povo foi lá e buscou esse sonho e colocou aí. Então, muito legal. Então, no primeiro ano, por exemplo, as pessoas vão, está muito bonzinho com o time. Você não está falando mal. E o time não está jogando bem. Eu falei, gente, é um sonho, é um projeto, é uma flor. Se você pisar em cima da semente lá, ela não vai germinar. Vamos lá, vamos ser parceiro para que isso possa surgir e gerar bons frutos. Que legal. Então, que bom que deu certo. Matheus, quando que surgiu a vontade de cobrir mais o esporte? Assim, você sempre gostou ou você... Peraí, quando surgiu essa vontade, não nele, no chefe que mandou ele. Primeiro... No começo ele estava nervoso, nem queria. É complicado. Até brincando, cara, para você, eu já tentei narrar. Para narrar, primeiro você tem que ter talento. Tem que ter um baita no vocabulário, sabe? Você tem que estar ligado o tempo todo. Não que o repórter de pista não tenha que estar ligado, mas se eu der uma escapadinha, mas eu estiver prestando atenção no que ele falou, tá tudo certo. Mas se ele escapar, acabou o lance, né? Se ele der uma viajada, né, Valnei? É complicado. E no futsal é muito mais complicado, porque é muito rápido, como nós dissemos. Daí você tem os textos dos patrocinadores. Então eu falo assim, um olho no texto e o outro na quadra. Então daqui a pouco eu estou no texto. Aconteceu isso no futebol de campo comigo. Narrando lá na Rádio Guarujá, em Florianópolis, Figueirense, Avaí, Atlético, não sei, é um time lá de São Paulo, do interior, eu acho. O do Nordeste, não vou lembrar o nome do time. Geralmente, quando a bola vai para o goleiro ou para o tiro de meta, a televisão chama, né? O comercial. Né? Eu fui pro comercial. Tiro de meta, pô. Torcida.
Aí eu falei, meu Deus, o que foi isso? Eu olhei os caras, gol, gol, gol. E eu falei, mas tava tiro de meta, pô. Aí, o que aconteceu? O Eduardo Martini, que era goleiro do Grêmio, ele tava no Avaí. Tava um vento do caramba na ressacada. Ele pegou e deu um chutão pra frente. A bola encobriu o goleiro, bateu e encobriu o goleiro. Era do Paraná Clube, agora que eu lembrei. E aí eu não tinha visto o gol. Daí eu gritei gol, esperando o meu comentarista me dar o toque de quem era. Ele disse, Eduardo Martini. Eu falei, Eduardo Martini. É o goleiro? Mas eu... Goleiro, cara. Eu falei, meu Deus. Daí eu deduzi, pô, a bola tava na mão dele quando eu fui pro texto, que não era um tiro de meta. Pegou a bola lá, recuaram de cabeça e deu balão. Então, no futsal pode acontecer muito isso, porque no campo a bola lá nas mãos do goleiro saiu gol, imagina ali no futsal. Então, por isso que às vezes eu me perco e sai um gol, um lance perigoso, eu vejo que a torcida, daí eu passo para o repórter para que ele possa então elucidar aquilo que eu não narrei no momento. Mas tem que ter essa parceria, né? Senão não dá certo. E como que vocês lidam, principalmente o Matheus ali em quadra, né, com a questão de tecnologia? Claro, antigamente era mais analógica essa conversa. Fiozão, né? Agora, no meio do jogo, você pode ter uma informação em tempo real, ou um torcedor te pedindo alguma coisa, te mandando algo a mais para acrescentar, né? O WhatsApp eles passam muitas coisas. na hora, né? Pede alô, passam informação. E até a Liga Nacional disponibiliza hoje um scout, né? Sim. Durante o jogo, né? Durante o jogo, né? Até o Valnei falar, até pouco tempo atrás, só anotava gol por gol, pegava o caderninho lá, Tinha que ter sua o agenda. Thiago Lenzi fez o 4º gol dele pelo Joaçá na Liga Nacional. E assim ia, sabe? Ia marcando. Não, hoje não. Você entra lá, tem o Em scout. tempo real, né? Tudo. A tecnologia vem ajudando o rádio também, né? Muito nisso, né? Nesse último jogo que nós fizemos juntos, Matheus, na Rádio Líder, um empresário da cidade, que é meu amicíssimo, o Tico, ele que mandou uma mensagem, o Fininho tá vendo o jogo. Aí eu falei assim, vai lá e entrevista o Fininho, tá? No intervalo do jogo não tem muito o que falar, e o Fininho deu um banho, né, de conhecimento. Aí o que eu fiz? Eu não entrevistei o Fininho, eu disse, o Valnei quer falar contigo, dei o... Muito legal. Passou a bola. Passei a bola. E ele ficou conversando no intervalo com o Fino, assim, sabe? Bate-papo. Sim, Muito legal. O Fininho é uma personalidade muito agradável, um cara muito querido, conhece, tricampeão do mundo, né? Eu fui meio que assessor de imprensa do Fininho à época, porque quando surgiram os sites, eu criei um site para o Seco. E aí os jogadores viram, pô, mas eu sei que tem um site legal. Eu metia, atualizava informações, né? Principalmente que eles estavam fora, e trazia as informações. Daí quem quis também, o Schumacher quis um. Eu fiz um site do Schumacher, depois o Anderson também Isso eu eu fiz. não sabia desse teu lado. E aí fiz um pro Fininho também. Então eu tive quatro feras, Seco, Anderson, Fininho e Schumacher, que eu fui meio assim assessor de imprensa só no site, né? Aquele tempo estava pegando bastante. O primeiro que surgiu com o site foi o CIMI. O CIMI era o único que tinha. Mas também ele não atualizava com a informação. Deixou lá o currículo. O perfil, dele o currículo. umas fotozinhas. Time até esse dia tava jogando? Né? Ainda tá, se eu não me engano. Eu acho que tá. Eu acho que não na liga mais. Ele tá. Mas ele tá jogando sim. Mas você vê que geração, né? Citamos 5 aqui que seriam titulares absolutos até Sim. hoje, né? E alguns intermináveis, né? Alguns intermináveis. O futsal tem muito disso, né? Até a gente enfrentou, não me lembro que clube, mas tinha um jogador de perto dos seus 40 anos no futsal, mas com aquele... Era o Corinthians. O Valdim tem 42, estava né? disputando as Vander, quartas O agora. O Vander Carioca. Vander Carioca do Ele Corinthians veio também aqui, jogou até Vander os Carioca. seus 40. Sim. E assim, você olha pro cara e diz assim, não, ele não, né, não vai dar aquela... Mas ele sabe o atalho na quadra Sabe o pra atalho. se posicionar, dar aquele 2 toques ali e resolver a jogada e Mas matar. o Éder Lima hoje no Joinville, né? Mesma coisa, né? E vocês, pessoal, que vocês acompanham a história da AJEC, que é a Associação Joaçaba Esporte e Cultura, né? O Joaçaba Futsal, desde os primórdios. O que vocês veem, assim... Claro, a gente vê a evolução, obviamente, mas assim, o que vocês vê de diferença do passado para agora? Eu não estou falando assim de estrutura em si, mas assim, do torcedor, enfim, do clube. Você sabe o que eu vejo de diferença? Eu vejo que essa juventude que está no comando, ela é muito mais unida. Antigamente era um personagem, por exemplo, diz o Cruzeiro, o Vanderlei Bortoli, né? No Joaçaba Futebol de Campo era o Luiz Carlos Coelho, saudoso, né? Com mais 2, 3 colaboradores. E vocês estão aí se revezando e continua o mesmo padrão, e quem saiu não desiste, não está cansado, ajuda por fora ali no conselho, numa diretoria.
Então, essa é a garra de vocês, é a paixão que vocês têm pelo futsal, né? O único problema que nós sentimos é essa nossa falta de estrutura financeira, de poder financeiro, que a gente tem que formar um time a cada início de temporada. Então, aquela base que nós tínhamos, que podia apenas aperfeiçoar com peças pontuais, não dá essa oportunidade, né? E vocês deram uma sorte tremenda de contar com o Cassiano no começo, depois com o Paulinho Sananduva, que também conseguia montar times. E eu como acho que ninguém, né? o Paulinho deu uma profissionalizada a mais. A mais, né? Ele deu... Essa questão das categorias de base, parcerias com o Luzerner, Valdoeste, isso é trazer o profissionalismo, né? Questão de estrutura também, né? Claro. Sala de palestra, o vestiário é melhorado muito, Sim. né? Claro que a UNOS também deu essa condição. Eu acho que vocês brigaram muito também pela questão da quadra, né? Sim. E hoje as categorias de base são uma referência, a gente até estava falando recentemente, que as categorias de base são referência. Já a gente é o segundo ano de categoria de base que a gente está tendo. A gente sempre teve escolinhas, mas agora a gente tem times de competição, Sim. tanto que a gente tem 4 atletas da base no adulto agora. Então, isso que é... Inclusive que é fez bonito. gol no último Fez jogo. o gol no último jogo do estadual em casa. Então, isso que é legal, você dá um propósito também. Não é só montar um time adulto lá para competir. Você tem um propósito, você envolver a comunidade, né? Eu acho que esse é o propósito do E futsal, muitas né? vezes esse jovem que tá na categoria de base, tá numa escolinha, poxa, ele tem um clube, né, de Liga Nacional na sua cidade, Sua cidade. né, que ele pode estudar aqui, pode ficar perto da família, continuar jogando a nível nacional, né? Então, surgem muitas oportunidades nesse sentido do jovem se espelhar em outros jogadores daqui, profissionais daqui, e continuar na nossa região, né? E conviver com o Cassiano, que é Sim. fantástico, com o Paulinho Sananduva e com o Vandré também. O Vandré foi um cracaço de bola, o Vandré tem um conhecimento que Deus me livre. Então, se você traz os melhores para conviver perto das nossas crianças, as nossas crianças vão estar convivendo com os melhores e tem muita coisa para aprender, né? Não é por aí que a gente... Não, mas porque é muito caro, é loucura... E vocês foram fantásticos. Brigar pela vaga da Liga, eu achei que era um sonho impossível. Tem que ter um quê de loucura. Na também. verdade, ainda, o pessoal, a gente ainda acha que é loucura, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a comunidade abraça, né? Então acho que assim, a gente até teve um podcast que a gente tava com o Júlio e com o Vandré. E a gente tava falando justamente dessa união que as pequenas cidades têm para fortalecer o futsal. Eu até falei pro Júlio que eu sempre gostei de futsal, sempre acompanhei, mas eu comecei a analisar. Tu joga bem. Tem uns que dizem que não, mas mentira. Eu não vou falar nada. Joguei bola com ele ontem. E eu falei pro Júlio o seguinte, cara, eu comecei a gostar muito mais do que eu já gostava quando o Concórdia chegou na final da Liga Nacional. Pois é. E eu vi aquela cidade lá torcendo, eu falei, cara, isso daí tem que ter aqui em Joaçaba, isso aqui tem que... Então ali eu comecei a ver como uma cidade muito próxima da gente começou a... Já tava numa semifinal, uma final, eu não lembro se era semifinal. Era final. Chegou na final. Contra a Orlândia. Contra a O Orlândia. Bigode era o Isso. treinador. Orlândia do Falcão, né? O Orlândia Júlio do Falcão. tava lá, não O tava? Júlio era o Júlio tava do lá. O Concórdia. Davis, hoje capitão do Corinthians, era o pivô. Então, essa Pô, paixão muito- que é uma cidade, uma região inteira, O eu tive muitos Wolverine era o amigos. goleiro. Isso aí. O Wolverine era o O goleiro. Pito, se eu não me engano, tava jogando no Tava Concórdia na o época. Pito. Então, Nossa, Sabe qual é essa história do Pito? não. Tem uma história Conte aí. com o Newton Silva, Nigutia. Qual era? Um dia nós fomos fazer o jogo Chaxiense, ele jogava na Chaxiense contra o Grêmio Falcões, Erval. O Joaçaba ainda não estava na primeira divisão, não tinha voltado. Aí entrou, daí a escalação, daí eu falei, o número 9, Pito, E o Aí, Newton não. entendeu outra coisa. comprido. Aí o Newton olhou, mas esse Pito joga alguma coisa? É jogador futsal? Resultado. 5-0 para Chaxiense primeiro tempo, 4 gols dele e uma assistência. Nossa, Caramba, Acho que respondeu. né? tá respondido, né? Jogava o Duio também lá no Concórdia naquela época. O Duio. Eu lembro que um dia eu estava na calçada da 15 de novembro, ali perto da... Não posso falar a empresa, mas ali perto no centro ali onde tem o balão ali, que a gente volta. E encontrei o Jairinho Formigueri. O Jairinho Formigueri é advogado, aposentado já. E ele foi um dos grandes diretores do futebol de campo no tempo do Atlético, do Comercial. Tem muitas histórias. Ele falou, Valnei,
Quando é que nós vamos acordar? Do que o senhor está falando, doutor Jair? Chapecoense está com um time aí disputando a Série A, cheio, contra Grêmio, contra Inter, dando opção para o torcedor. Concórdia com um time na final da Liga e a gente não tem nada. Tá bom, acho que o doutor Jair jogou aí uma água fria em cima do fogo que tinha em Concórdia e acendeu aqui pra gente aí com a seu Jogou força o desafio, do pensamento. jogou o desafio. E aí veio, eu comentei essa história no ar, inclusive, né? E logo depois estávamos aí com esse sonho, com essa sementinha que já germinou bacana e tem tudo para dar muito certo. Com certeza. Assim, no futuro do nosso Joaçaba Futsal e também na profissão de vocês, né? O que vocês vislumbram? Tem alguma mudança? Vocês acham que vai ter uma tecnologia, alguma outra facilidade ou dificuldade nessa transmissão do torcedor? E eu sendo bem sincero, ainda acho que talvez a gente já tenha... Antigamente era o radinho, aquele que se você tacasse na cabeça de uma Sim. pessoa, machucava. Era uma arma de briga dentro da torcida. Talvez teria até que revistar na entrada do ginásio. Hoje é todo mundo no celular, né? Com o fone, né? Mas o pessoal tá no ginásio, mas quer continuar com a emoção ali da narração, né? O grande problema que precisa ser equacionado nessas transmissões é justamente o retorno. Fica muito atrasado. Uhum. A jogada já passou e quando chega no celular ali, no fone de ouvido, é que vai chegar a narração. Não é que nós estamos narrando atrasado, é o chamado delay. Uhum. Né? Existe aí uma diferença. Daqui a pouco alguma tecnologia, algum equipamento que possa transformar isso em realidade. Isso né? que foi muito investido também, Muito né? investido. Uhum. Né? Porque antigamente era mais complicado. TX e RX. Isso aí, transmissão e retorno com fio. Mas não tinha esse problema de delay, né? Era bem tranquilo. Então nós avançamos aqui, mas retrocedemos na questão do retorno, que fica difícil para você narrar também. Porque quando você está dizendo o Joaçaba Futsal está com a bola, quando eu estou falando bola, eu estou ouvindo o Joaçaba Futsal. Então atrapalha, embola tudo. Sanduíche, Por isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu costumei fazer assim, daí Cara, eu ouço quando já é e tiro. profissional, ele já chega. E já tirei aqui porque eu estou acostumado por causa do retorno que está muito ruim. Quando vocês chegaram, eu até pensei, vamos passar as orientações para eles. Eu pensei, não, acho que eles louco. já sabem bem mais que nós Tá louco. de conversa e tudo mais, né? E deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Vocês devem ter uma lista gigante disso, mas elencar, de repente, alguns jogos marcantes aí do futsal que vocês lembrem, pode ser recente ou do passado, mas que vocês estavam lá trabalhando e cobrindo o jogo. Que eu fiquei brabo. Não. Eu fiquei... O jogo marcante. Aí fica Cara. contigo, se foi vitória ou derrota. Não, foi um empate, cara. E o Joaçaba tava naquela... Era o Paulinho Sananduva, depois ele ainda matou no peito. A torcida depois estava querendo xingar o jogador e ele botou os jogadores tudo pra dentro do vestiário. Eu lembro direitinho disso e ele matou no peito e disse: querem xingar, xinguem a mim. Eles não. Certo. Foi muito que me marcou assim. Mas foi um jogo antes que o Joaçaba estava vencendo de 1-0 Minas. O mesmo Minas que depois foi lá e eliminou O Magnus. ano passado, né? Isso. Lá no ginásio No Santa do Teresa. Santa Teresa. E aquela bola bateu na mão do jogador do Minas, dentro da área, e morreu. Porque o cara deu um cambão lá da ponta direita pro meio da área. A bola bateu na mão e pra azar da arbitragem e azar minha, porque eu fiquei louco de brabo, eu tava bem na linha e vi tudo, cara. E aí você queria que ele usasse o VAR que não existia. Não existia, hoje existe, né? Isso também é uma Nos vantagem. playoffs, Nos né? playoffs, né? Ainda tá com alguns problemas, né? Mas aí que, coincidência ou não, nas duas vezes que foi acionado em lances do Joaçaba, os dois o VAR foi favorável a nós. Estamos o pênalti, invictos no no VAR. O pênalti aqui... Isso foi algo que o Valnei falou, assim, foi muito rápido o lance do Rodrigo, né? Sim. Mas o Valnei disse, pegou na mão porque foi muito escandalosa a reação dele, de jogar o braço para trás. Ele disse, pegou. Quando escondeu o braço, ele escondeu. pegou. E não deu outra, né? O capitão pensava que ia querer me enganar. Não, filho, você se dedou ali. E nesse jogo do Minas ali não tentou dar um... Ô, juiz... Não, eu falei, inclusive, eu tava na linha e o banco ficava um pouco para cá. E na época, o Michel Petri e o treinador de goleiros me pediram, mas pegou? Eu disse, pegou na mão.
pegou na mão do jogador do Minas. E isso mudou a regra, né? Mão na bola pro ataque é falta, né? Não tem mais... não teve intenção, não. A intenção é quando é lance defensivo, né? Não ofensivo. E nada, e o Jean Colhoteles, eu lembro direitinho, que depois eu falei umas poucas e boas pro cara. Você não pode Você e o ginásio inteiro. Você se equilibre. Não, foi difícil, cara. Ali eu tava mais torcedor do que repórter, comentarista. E não deve ser difícil separar isso às vezes, né? Bah, é muito difícil, cara. Mas É só que difícil. assim... Já chegou a gritar gol em algum momento assim? Ou você desliga o microfone na hora de conversar com o Valnei? Não. Quando ele tá narrando, eu desligo. Desliga. Sim, Cê- como pra qualquer outro. não como ter o risco, né? Quando tem outro narrador, mesmo se eu esteja trabalhando junto, eu desligo, né? Não tem o risco de mas gritar tipo, gol, né? Mas pular gol, já pulei. Agora, jogos marcantes eu tenho bastante, cara. Quando- E é aquela de você ficar louco quando erra um gol feito também, né? É brabo. E daí Dá você vontade vai de chegar. falar o quê, cara? Foi muito infeliz, porque a mãe do cara tá ouvindo pela internet. Muito infeliz. Muito infeliz. Mas, assim, jogo marcante. Eu lembro da conquista dos joguinhos abertos dessa geração Seco Anderson. Até o Beto Ara era pivô, tinha o Café também, que jogou, não sei se está jogando, mas jogava esses dias na Itália. Era um timaço, cara. Tinha o Júnior. Nossa, era um time muito bom daquela molecada lá. Teve um jogo, acho que eu não sei se era contra Concórdia ou contra Videira, que sempre teve rivalidade. Com Chapecó, Concórdia e Videira era fantástico. Depois um tempo com Curitibanos também. Dava uns pega legal. E o Joaçaba estava ganhando de 1-0, acho que era contra o Videira. Perdigão em cima. E o Armindo Aro Neto, que acho que ele era vice-prefeito na época, não era nem prefeito, ele estava de comentarista como convidado. Daqui a pouco ele sumiu. Desapareceu. Acho que eu sei essa Na história. sequência apagam-se as luzes, cruzes, né? Eu vi da própria boca dele. Eu achei que era uma lenda, assim, mas então é... Ele desceu, apagou a luz, né? Esperou um tempo, e demora para voltar Demora depois. pra voltar. Aí chega o Armindo todo sujo, que ele disse que quando ele apagou a luz, ele caiu dentro do tipo de um bueiro, se machucou, ralou toda a canela. Mas enfim, quando voltou a energia, E foi um baita de um pivô. já não tinha mais aquela pressão toda, e aí ele contribuindo então para a vitória do Joaçaba, que se concretizou. Ele era back, né? Fixo. Fixo? Pivô era O Eli. o Eli Martins. Martins. E aí um dia ele transmitindo comigo, e ele meio brabo porque o time estava mal. E eu falei, você tem razão, porque uma cidade que gosta de futsal, como o Joaçaba, tem que honrar essa camisa, tem que merecer vestir essa camisa. Eu falei, realmente você tem razão, amigo. O torcedor em Joaçaba gosta muito de futsal, tanto que um cara que nem jogava tão bem assim virou prefeito da cidade. E ele era o prefeito na época, mas ele me olhou assim e não gostou. Mas então você vê, tem essa geração do Eli, do Edinho. Se fala, o pessoal deixou no inconsciente da população a saudade que se tem do campo, do comercial e do Atlético, se tem dessa geração aí do Edinho, do Eli, esses, de vez em quando falam que aquele sim que era time. Mas nós tivemos aí já equipes de liga com grandes jogadores. É que Né? Joaçaba é uma cidade muito pequena, mas o esporte é muito vivo, Muito né? vivo. Então, é muito nostálgico o campo. Eu ia quando criança, todo jogo. Tempo da assistir. DJ, né? Então, sempre foi muito característico da cidade, né? E eu já estava lá narrando, filho. Você vê como é que eu tô Já. cansado já. Né? Mas é muito legal. E eu sempre digo assim, esse trabalho que vocês fazem com as escolinhas, com as divisões de base é muito interessante, porque a criança ela vai ver o jogo dos adultos e vai sonhar em chegar também e representar o seu município. E a partir do momento que você tem uma base forte, você pode usar essa base da base para trazer alguns poucos jogadores, para dar experiência, dar a casca, né? Que gosta de jogador cascudo, como fala, rodado. E é legal, porque não sei de que idade começa a escolinha do Joaçaba Hoje Futsal. tem desde o 8 Desde o anos 8. já. Então você veja bem, aos 8 anos a criança aprende muita coisa. Eu digo que o futebol, o futsal, o esporte de forma geral, ele é uma escola para a vida. Porque quando você está dentro de uma quadra de futebol aos 8 anos, você vai entender que você tem que fazer parcerias, fazer tabelas. Vamos citar 5 exemplos. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno, Robinho. Zico. Ronaldo Fenômeno. Zico. Alex, Alex. ó, Neymar foi também. Neymar. também. Então, daí deixa eu só Todos completar. do futsal. Futsal, né? Completar o meu raciocínio. A criança aprende que ele tem que superar dificuldades, mas para isso ele tem que fazer tabelas, parcerias, e que na arquibancada vai ter gente torcendo a favor e contra. Então, o futsal, o futebol, é um aprendizado para a própria vida.
Então vocês estão de parabéns, porque além de propiciar ao torcedor, à comunidade, a emoção da bola rolando numa competição nacional, vocês também estão preparando os jovens para encarar os desafios da vida. Sem contar a disciplina, né? A gente Disciplina. comentou até com o pessoal das categorias de base, o Cereja e o Andrei. O pessoal de 16, 17 anos já com uma mentalidade dizendo assim, eu tenho que me cuidar mentalmente, fisicamente, me preparar para quando surgir a oportunidade eu tá pronto para virar Isso um aí. profissional, né? É isso aí. E hoje acho que o futsal ganhou uma dimensão que ele deixou de ser só aquele esporte para preparar para o campo. Né? Aham. Ele se tornou muito mais do que isso. Hoje, por exemplo, o próprio técnico o Fernando Diniz, ele usa muitas referências do futsal nas entrevistas dele que ele dá. Aquela saída de bola Bola louca. é totalmente futsal, né? Então, Totalmente e o futsal. E futsal meio ganhou- suicida também, né? Antigamente o futsal era só era para formar um menino até 16, 17 para o menino ir para o E pro campo. campo. Hoje não, hoje o menino quer ficar no futsal, ele quer virar um pito, ele quer Falcão. quer jogar lá num Barcelona da vida. Então ele quer ficar no futsal, né? Não é mais, claro, não estou generalizando, mas hoje o futsal ganhou uma dimensão que não é só aquele que vai chegar até os 17 e vai pro campo. Mas do mesmo jeito, né, Thiago, a gente pode ver a questão hoje financeira. Qual é a pessoa que não estudou ou que está ainda estudando que pode ganhar 5, 10 mil reais, né? Sim. Claro que no campo há uma desproporção, que eu acho que é um absurdo os salários, né? Hoje o Neymar ganha 3 mil reais o minuto, né? É um absurdo isso. Não tô falando mal do Neymar, ele fez o contrato, ele fechou, tá tudo certo, bom para ele, bom para a família dele, como falam os comentaristas tops aí das TVs Brasil e mundo afora. Mas você pega num futsal, um menino ali ganhando 5, depende, vai se destacando, chega a 7, 8, 10 mil reais no mês. Quem é que tem um salário desse, cara? Né? Ele tá dentro dos 10% de uma nação inteira. E jogando no Joaçaba ganha ainda o curso Uma bolsa de educação física, bolsa de né? estudos, né? Então, Pode outras ser treinador oportunidades, né? depois. Nós temos vários atletas do uma boa. Sub-18 que fazem faculdade hoje. Até a gente acabou de entrevistar o Andrei em outro podcast, ele comentou, ele foi jogador do Joaçaba, foi goleiro por 6 temporadas, se eu não me engano. Terceiro goleiro. Terceiro goleiro. Se graduou, já tem uma especialização na área de futsal. Então, não ficou até os 40 anos jogando. Sim, Mas a profissão que ele buscou é atrelada ao esporte. sim. Né? Então, ele continua a vivência no esporte, né? Na preparação física da base, né? E se não fosse, seria mais difícil fazer. Com certeza, concluir o para curso, né? entrar, né? Também. Isso aí. Então é isso aí. Eu acho que a gente tem que trazer assim um jogador, tipo quando nós trouxemos o Dimas, mexeu com o subconsciente da população. Daqui a pouco nós investirmos também em um nome já mais consagrado para que ele seja referência, para que possa ter. Porque você vê, a mídia... Mas isso Não, claro, tem que cuidar muito. Claro, porque daqui a pouco trouxeram um jogador que jogava em Jaraguá aqui para disputar os Jogos Abertos, não deu muito certo. Tem que ser com muita consciência. Mas a mídia precisa de um garoto propaganda. Sim. Veja bem, antigamente era o Manuel Tobias, antigamente era o Jackson. Quando perceberam que o Jackson estava ficando velhinho, já ia sair de cena, Murruga. Manuel Tobias. Murruga também. Também. Teve essa geração. Aí, Lembra né? dos tênis? É, Não vou Murruga, falar da marca sim. aqui, mas... Mas aí criou-se o Falcão. A partir do momento que o Falcão estava saindo de cenas, desesperadamente tentaram pegar o menino que era aqui de Santa Catarina, estava lá na Leozinho. Espanha. Lá na Espanha, como que é o nome dele, meu Deus? Jogava no Barcelona. Jogou na seleção. há Ah, pouco o tempo. bateria. Bateria. Tentaram fazer o bateria, que o bateria estava no exterior, vai ser ele, né? E aí não deu certo o bateria. Depois veio o Leozinho, também Leozinho. não deu certo. Foi pro campo agora, Foi pro né? campo. Mas então, precisa-se desse nome. Hoje ainda tem o Rodrigo aí, que a mídia faz, aí o Capita, e aí fica esses negócios, né? Mas no campo é a mesma coisa, filho. No campo é a mesma coisa. O Neymar tá cheio de lesão aí, já estão querendo fazer a cabeça que o Vinícius Júnior é o grande craque. E o Hendrick O já é o Hendrick, vai resolver já todos os é, problemas, já né? tá Tem de stand-by 17 ali, anos. Hashtag o Hexa vem. Então essa é a questão. Então nós precisaríamos ter um jogador assim que fosse referência para que o torcedor apostasse ainda a sua paixão, Tá, a sua admiração. mas vamos lá, né, Marcos? Você pega uma Copa de 2002. Quem que era a referência? O Ronaldo. Ronaldo, Machucado.
voltou. Mas aqui Mas tinha, aí você tinha Rivaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, você tinha Cafu numa Roberto lateral, Carlos na Roberto outra. Carlos na outra. Você tinha, tinha banco ainda, né? Você tinha 3 goleiros a nível Mundial, titular, né? Então, Marcos, Rogério Ceni, Dida. Você tinha jogadores que vieram assim emergentes que o Filipão apostou, Gilberto Silva e o outro menino do Atlético Kleber. Paranaense, o Kleberson. Kleberson. Isso aí. Entende? Então, para você ter um título, vamos levar para o Hexa vem. Você tinha o Denilson no banco também. Sim, o Denilson, que eu lembro do time da Turquia, 5 Cercando cachorro atrás de um pedaço de bife. E não pegaram o bife, né? Mas entende? É isso que eu digo. Para você ter um craque, nós tem que ter uma seleção toda jogando junto, né, com esse craque. Sim, tem que ser. Não é o time jogar em função do craque. O Messi fez toda a diferença agora na Copa do Mundo. Eu até criticava um pouco. Mas a seleção argentina conseguiu jogar junto com ele. Porque na própria seleção o Ferretti fazia a seleção jogar em função do Falcão. Tá? E eu achei que poderia ser menos incisivo nesse sentido aí. Mas eu acho que ele deixava os outros ali mais para proteger e o Falcão dar o espetáculo, que também fazia bem para os olhos e bem para a modalidade, né? O Falcão foi fundamental. Eu acho que vai ser muito difícil aparecer alguém com todo aquele repertório de dribles, de lances, de finalizações. É um Pelé, né? Eu acho que de todos aí que nós citamos o Jackson no começo, que era o rei, depois o Manuel Tobias. O Manuel Tobias muito firme na conclusão, muito bom também. Mas... Tinha o Vander também, né? Essa geração era muito boa, como teve o Falcão, o Seco, o Vander Carioca, o Anderson, né? Todos esses que nós citamos. Tinha um que estava lá no ar, a bandeira hasteada e outros ali hasteando e fazendo com que acontecesse. Mas e uma questão também do nosso futsal aqui, que é uma história, eu acho que nunca mais vai se repetir, até porque foi proibido, o Seco, né? Você ter um jogador que jogou Copa do Mundo para uma seleção brasileira e depois foi jogar Copa do Mundo para uma seleção italiana. Ele jogou Copa América para a seleção brasileira. Copa América, não chegou a jogar Copa do Mundo. Aí ele conseguiu jogar, então, ele é campeão da América com a seleção brasileira, ele jogou 2 Copas do Mundo, uma é vice, fez gol na final. E depois isso foi proibido, né? Agora é meio difícil de conseguir, eu acho que já está meio difícil. Mas assim, então eu acho que a base é um bom caminho de futuro, né, para que nós tenhamos na base uma espinha dorsal e depois trazer alguns jogadores pontuais aí, já que a gente não consegue manter a base do elenco para a próxima temporada, né? E também tem essa questão, né, do assédio, né? Sim. Pô, na metade do ano vai todo mundo embora. Não, mas não é só metade, né? Você, cara... a gente tem muitos destaques, né? Vocês destacam muito, Vocês descobriram o Ernesto, que não tinha nunca jogado numa Liga Nacional. Sim. Foi a revelação da Liga do ano. E hoje está lá no Magnus, que é um dos pilares, junto com o Rodrigo, o Leandro Lino e o Charuto, um dos pilares da equipe que pode, tomara que não, né? Vamos torcer agora pro Cassiano, né? Que tá lá. O Paulinho na outra chave poderia dar Joinville e Atlântico. É verdade. Ia ser bem legal, né? Bem legal. E Charuto que também jogou aqui, né? Jogou aqui, então... O Hernani também está nascendo lá, né? O Hernani... Então temos alguns jogadores do Joaçaba nos representando tem nessa muitos parte Joaçabinhas aí. E o legal é que a visibilidade do clube é boa. Então, por ter tanto assédio, é sinal que muita gente acompanha o nosso clube, acompanha, né, a cidade. Aquele time campeão 2019 do estadual. Bazinho e Anjo no Corinthians. De Videira e de Capinzal, né? Mas aí se você tivesse um investimento maior por parte de empresários que poderiam fazer isso, né? Vocês poderiam pagar um salário maior e seria mais difícil de alguém oferecer um salário maior do que vocês pagam e entre onde eu estou e para onde eu posso ir, eu ficaria onde eu estou, porque eu estou ganhando praticamente a mesma coisa. E tudo lá da mãe, do pai, da namorada. E assim vai, né? Então, o que nós aí o tenhamos desafio aí pro Cássio, né? Boa sorte, Cássio. Vou jogar o desafio aí, tá aí contigo aí, fica contigo, próximo presidente. O Cássio agora vai ser a parte... Próximo presidente, próximo presidente. Mas quem vai ser o financeiro? É o Gustavo Calef. Deixa esse povo aí agora trabalhar. Não, mas a gente vai estar junto. E a ideia justamente da base é isso, né? Porque, poxa, quanto mais gente eu tiver da nossa região, né, com bolsa de estudo daqui... E olha só que legal que é a questão da base.
mesmo que esse atleta que está ali na base do Joaçaba não consiga chegar no adulto ainda, ele tem muitos times na região que ele pode desenvolver o trabalho dele. E daqui a pouco ele se destaca e vem para um time da Liga Nacional. Sim. Então ele pode jogar no Catanduvas, no Videira, no Caçador. Ele está aqui, tem muitas equipes próximas, então para nós isso é muito importante. Para ganhar experiência, você- como os times fazem. Daí a também gente no futebol. mantém esse povo, essa moçada na região. Não vai lá para Jaraguá, lá para o litoral, lá para outros estados. Fica aqui, vai para outras equipes, faz o trabalho e daqui a pouco se destaca, né? Eu acho que é importante isso. Pode né? voltar pro Joaçaba. Obviamente, Com isso aí. certeza, com É bom para nós, que a gente pode futuramente trazer esse menino de volta, e é bom para as equipes da região também. Entendeu? Mas eu ainda acho que o futebol, o futsal em si, teria que profissionalizar como futebol de campo, né? Precisaria vocês terem... eu tenho uma joia aqui no futsal, tá sendo destaque, né, na base. Pô, Sim. Até a questão daquele percentual que os clubes recebem, né? Sim. Acho que tem um projeto e tal, da categoria de base do guri que o fez clube até os formador. 18. Isso. Clube formador. Poxa, pensa 0,25% da venda do Neymar para Arábia. O Al-Hilal. Quantos jogadores a gente poderia, né, trabalhar, talvez um clube formador também, mas o que? Vai sustentar o desenvolvimento de outras joias, né? De outras crianças na base no futuro, né? Então, infelizmente, o futsal hoje não tem esse apoio, digamos assim, né? Com essa questão de mecanismo de transferência, E né? também tem toda essa questão da briga da CBF com a CBFS, com a Liga. Tem umas situações que tinham que ser arrumadas, né? pra Tem poder- uma nuvem negra aí que precisa ser dissipada, né? Por que o futsal não é olímpico ainda? Sim. Quem é que não quer? É. Interessa a quem o futsal não ser? Então tem que descobrir alguns segredinhos aí para que nós possamos alcançar esse espaço aí que a modalidade merece em termos de Olimpíadas, inclusive. Com certeza. Não tem por que não ser, não existe justificativa. Você tem um monte de modalidade que não tem expressão, tanto vai quanto ter o agora futsal, um né? futebol americano diferente, que é com uma toalha, né? Não é mais na pancada. Você me contou Você só hoje atira. que vai ter arco e flecha. Vai ter arco e flecha agora. Vocês não entenderam, mas é engraçada a piada. É. Eu vou contar. Ele levou uma dura do chefe porque ele divulgou que vai ter arco e flecha. Quem que interessa arco e flecha? Aí eu brinquei e disse, uma vaca que esteja um índio ouvindo. Então tá bom. Gente, quase uma hora de conversa, foi muito bom. Muito bom. Aliás, só eu conversei, desculpa aí, Matheus. Não, tá bom. Depois eles fazem um só com você. Eu prefiro só ouvir, né? A gente tem duas orelhas e uma boca, é melhor ouvir, né? Não, mas assim, primeiro a gente agradece muito a presença de vocês. A gente queria, desde o início do ano, já fazer. A gente está com esse projeto podcast, a gente iniciou esse ano. Então a gente está estruturando, vendo para dar uma diversificada também, trazer personagens do esporte, não só atletas, não só pessoas que fazem o futsal acontecer também, não só a Legal. diretoria, mas as pessoas que estão envolvidas, né? Então eu queria agradecer, ver se vocês querem fazer alguma mensagem final aí, pedir para o torcedor acompanhar na rádio os próximos jogos, enfim. Isso é sempre acompanhar, primeiramente, no Líder Notícias, né? Já iniciamos amanhã com informações. Aí vem o Marcos Valnei com Manhã Líder. É um show de comunicação. O povo... Nossa, eu brinquei com ele subindo aqui, né, Valnei? Mudou nossa emissora de patamar, assim, sabe? E eu brinquei na primeira transmissão nossa no 7-1, que era um sonho trabalhar contigo, e eu achei que ou eu tivesse que ir para outra ou você. E aconteceu. Tá certo, mas é bondade sua, Matheus. Tá do mesmo jeito. Tamo aí. Mas assim, o desejo para o Joaçaba é essa garra, essa juventude que está na diretoria, que vocês possam ter o apoio da comunidade como um todo, né, que a classe empresarial, não só daqui, mas de todo o estado. Valeu então, gente. Obrigado pelo convite. Deus. Obrigadão, agradecer também o Paulo Inovale, né, por ceder o espaço da sala de podcast para nós. Nos vemos no próximo episódio novamente, né, presidente Thiago Lenzi, com uma reta final de campeonato catarinense, né, próximo, e muitos jogos da categoria de base também que estão nas semifinais da Liga Catarinense também. Valeu, galera. Afinal, o futsal continua sendo o meu amor eterno, meu traduzir de emoções. Olha, Isso aí. depois disso. Depois dessa encerramos. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Autoriza o árbitro. Bola a bola, começa o jogo. Tudo